a agenda, nossa agenda, né? Teria um culto de ações de graças, certo? E eu já estava pronta lá em casa para vir. Agora nós estamos morando na Vila da Penha e aconteceu aquele dilúvio. Mas amém, né? Tá tudo bem com a igreja, graças a Deus, aqui, né, nesse local. E a agenda de Deus, ela não falha, não é verdade? Então hoje era o dia que eu estaria aqui. Trouxe também pessoas especiais comigo. Eu quero apresentar minha mãe. Queria que ela ficasse de pé. O meu filho, Daniel. Tá com vergonha de ficar de pé. A minha amiga Luana. Amiga intercessora, Luana. E o filho, Lucas, que é o amigo do Daniel. Esse povo abençoado aí veio hoje comigo. O Daniel levantou. Podem sentar. Eu louvo a Deus também pela vida deles que estão aqui comigo. E vamos adorar o Senhor, amém? O Senhor já está falando tanto aqui, né? Já estou sendo tão abençoada, como sempre. E nós estamos aqui para entregar o perfeito louvor. Não porque cantamos perfeitamente, porque nossa voz é afinada. Não, o perfeito louvor é aquele que vem de um coração sincero. E é essa adoração genuína que o Senhor procura. E eu sei que Ele nos encontrou aqui nessa noite. Vamos declarar: eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso para viver. Nós vamos declarar
Antes, eu quero agradecer essa turma que é maravilhosa, né? Jorginho, a gente estava combinando os louvores e tal. Aí ele falou assim: você vai querer um vocal? Claro, óbvio que eu quero. Que é muito abençoado, gente, é muito abençoado. E mais uma vez eu digo, é sempre um prazer estar aqui. Eu me sinto em casa. E é uma honra muito grande, sabe, irmãos? Porque o altar é algo muito sério. E receber o aval do pastor, do anjo da igreja, me causa muita alegria. É uma honra, verdadeiramente é uma honra saber da confiança dessa igreja sobre minha vida, sobre o meu ministério. Todo ano eu passo por aqui para pregar, para ministrar louvor. E é uma igreja que mora no meu coração, que eu sei que eu posso contar sempre, não é verdade? Os irmãos também podem contar comigo. E eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Oséias, no capítulo 2. E durante esses dias, capítulo 2, verso 14. E durante esses dias, eu fiquei perguntando para o Senhor qual a palavra. E aqui comigo nessa igreja tem um mistério, que o Senhor nunca falou antes. No dia 30 o Senhor falou antes. Eu estava lá, ó, tranquilo, esperando. Aí não teve. E eu falei: Senhor, é a palavra do dia 30? O Senhor: não, é outra palavra. É outra palavra. Porque tudo se renova. E eu vou te dizer que hoje o Senhor deu esse fechamento dessa palavra. E o Senhor sabe. Porque aqui é como se fosse tudo novo. Tipo, não, é hoje que a palavra eu vou dar para você. E claro que ministra em primeiro lugar na minha vida, né? Mas eu creio no que Deus vai fazer essa noite aqui. E eu creio que vai ser um marco na vida de muitos aqui. Muitas pessoas que estão precisando dessa palavra, de um renovo, de serem aliviadas da bagagem mesmo. E mais do que as minhas palavras, que não são nada sem a unção do Senhor, sem o aval do Senhor, mais do que minhas palavras, é a palavra de Deus, que é poderosa, que é eficaz, e juntamente com o Espírito Santo, que vai fazer uma obra poderosa na vida de muitos aqui nessa noite. E é o que diz a palavra lá em Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu costumo sempre dizer, irmãos, minha mãe sabe disso porque está ali, ela sabe, toda vez que eu vou para a igreja, toda vez, domingo, segunda, enfim, eu sempre vou na expectativa de que algo grande vai acontecer na minha vida. E muitas vezes aquela palavra daquela semana vai me alimentar durante alguns dias, vai me dar direção para que eu tome alguma decisão. E muito mais do que isso, vai me transformar, porque nós somos transformados o quê? De glória em glória. E é na congregação que o Senhor derrama algo especial. E eu sei que o Senhor já está fazendo, amém? E vai continuar fazendo. Então, antes da gente ler essa palavra, eu peço que você feche seus olhos. Nós vamos estar orando. Senhor Deus, eis-me aqui nessa noite. O Senhor me conhece, o Senhor sabe de todas as minhas limitações, mas o Senhor me escolheu para estar aqui hoje, Pai, trazendo uma mensagem que vem dos céus para esse lugar, para essa igreja tão amada, tão abençoada, tão querida e tão protegida por Ti, dia e noite. Ah, Senhor Jesus, eu te peço, usa, Senhor, a minha vida como um canal desobstruído, e que, sobretudo, Teu Espírito Santo já comece a trabalhar em cada coração, que os Teus anjos ministradores, Senhor Jesus, que durante a semana eu já estava orando e já estava pedindo para que estivessem aqui posicionados, estejam, Senhor Jesus, ali, Senhor Jesus, aptos, Senhor Deus, para estarem ministrando tudo que o Senhor tem a cada coração, em nome de Jesus. Quebra toda barreira, Senhor Jesus, no Teu sangue há poder, no Teu sangue há poder, Senhor, quebra toda barreira.
e que é uma história muito linda e muito romântica também, porque eu não sei quantos irmãos aqui eu vou resumir essa história, quantos irmãos aqui sabem, mas o profeta Oséias, ele recebeu a ordem de se casar com uma prostituta. A maioria das pessoas não acredita que ela já era uma prostituta quando eles se casaram, mas o fato é que ela adulterou e que provavelmente dos 3 filhos que eles tiveram, os 2 últimos não eram de Oséias, mas o Senhor deu a ordem para ele: você vai se casar com uma prostituta. E ali nessa história tão dramática, de tanto sofrimento, porque eu imagino o sofrimento desse homem, porque a gente sabe que na sociedade que nós vivemos, uma mulher sendo traída já é tão complicado, um homem sendo traído é muito mais, não é verdade? Imagina lá naquela época, mas esse homem, ele obedeceu, e ele se casou com essa mulher, e num determinado momento, essa mulher sai de casa e deixa os filhos com ele, e ele cuida dos 3 filhos, sendo que 2, provavelmente ele mesmo sabia que não eram dele. E essa mulher vai viver com um homem, e no final das contas, esse homem começa a maltratá-la. E sabe o que Oséias faz? Ele compra alguns alimentos, algumas coisas para agradá-la, entrega na mão desse homem, e esse homem entrega na mão dela, e ela acha que é ele que está dando todo esse mimo para ela, quando na verdade era o próprio Oséias. E se vocês começarem a ler o livro de Oséias, é muito lindo. Ele compara Israel como essa prostituta. E ele diz, se a gente lê o livro, são tantos sinais que Deus dá através de Oséias e fala tudo que ele tem contra o povo, porque apesar de eles estarem vivendo uma época muito próspera naquele momento, Deus ele dava sinais e falava: olha, em todas as áreas alguma coisa terrível ia acontecer, mas ele dava deixa, mas se vocês se voltarem, olha, se Israel mudar de ideia, eu vou mudar a sorte deles, eu vou mudar a sorte de Israel. E nesse momento, voltando na história, quando essa mulher, ela estava sendo tão maltratada, porque esse homem, na verdade, só queria usufruir do corpo dela, tem um determinado momento que ele fala: não quero mais você não, e coloca essa mulher para ser vendida como escrava. E o que Oséias vai lá e faz? Ele dá uma boa quantia e ele compra a mulher dele, que estava totalmente destruída, envergonhada. E nesse momento, nos 3 primeiros capítulos, diz que ela ficou no deserto durante um tempo para ela estar posicionada no que ela realmente queria daqui para frente. Foi preciso que aquela mulher passasse por toda essa humilhação que ela passou, para que então fosse comprada e fosse resgatada, para que no momento certo ela pudesse regressar já curada, totalmente refeita. E assim era Israel. Israel adulterava. Israel não servia a Deus. Até os sacerdotes estavam corrompidos. Oséias era um dos remanescentes, era um dos poucos que estavam ali anunciando a palavra do Senhor. E nesse momento nós vemos nesse versículo que diz que eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. E agora eu quero entrar nessa mensagem. Você nem precisa levantar a mão, mas eu quero perguntar para você nessa noite, se você já passou por algum deserto na sua vida. Eu tenho certeza que até as crianças, se entenderem o que é deserto, elas já vão levantar a mão dizendo que passaram por momentos difíceis. Pode ser que você já passou por um deserto muito grande e você já teve a vitória. Glória a Deus. Pode ser que você está passando por um deserto há pouco tempo. Pode ser que você está passando por um deserto há muito tempo. E pode ser que, com certeza, se você é filho de Deus, você vai passar por um deserto até Jesus voltar ou até Ele te chamar. A verdade é que no deserto, o lugar que ninguém quer estar, Deus pode fazer
no deserto foi chamado para ser o libertador do povo de Israel. Não foi no deserto? Por que será que o próprio Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto? E a partir dali deu-se início ao chamado, a chamada de Jesus. Ninguém quer ir para o deserto. A gente conhece muito bem a história dos 40 anos que o povo de Israel passou no deserto. Não é verdade? Deserto, ninguém quer ir para o deserto, não. E eu vou falar uma coisa aqui que o Senhor me direcionou a estar falando. Existem desertos que nós procuramos. Quantos aqui estão entendendo? Por quê? Se a gente desvia do centro da vontade de Deus, é claro que coisa boa não vai acontecer, certo? E um abismo chama o outro abismo. Pode ser que o seu deserto, meu irmão, você mesmo tenha procurado. Mas se você está aqui nessa noite, há esperança e o Senhor já está falando ao seu coração, assim eu creio. Mas existem desertos que o Senhor nos leva. E eu costumo dizer, todos nós pecamos, né? Todos nós falhamos todos os dias. Mas o Senhor conhece seus filhos, Ele sabe aquele que quer estar no centro da vontade de Deus. E eu quero dizer essa noite, existem muitas pessoas aqui que o Senhor atraiu para um deserto. Pode ser o deserto da enfermidade, pode ser o deserto da vida financeira, pode ser o deserto do desemprego, pode ser o deserto do luto, pode ser tanto deserto, você que sabe, pode ser o deserto da síndrome do pânico, da depressão, pode ser uma crise que você está passando no seu casamento, sim, mas o Senhor me dizia, existem pessoas aqui que eu mesmo atraí para o deserto. A verdade é que quando a gente está no deserto, a gente tem que permanecer firme e fiel, porque só Deus sabe quando o deserto acaba. E não adianta espernear, me tira desse deserto, se o Senhor tem um propósito para que você fique mais algum tempo nesse deserto. Quantos aqui me entendem nessa noite? Se você, meu irmão, está nesse deserto que o Espírito Santo me trouxe, porque eu vou te dizer, eu estou no deserto há muitos anos, mas eu creio que esse deserto está chegando ao fim, porque eu consigo perceber pelo Espírito e discernir que em breve o Senhor trará uma vitória, e eu vou contar aqui. Aliás, eu vou dar esse testemunho aqui com muito louvor, amém? Já tá certo, tá, irmãos? Vamos contar um grande testemunho aí. Eu creio que muitos irmãos sabem do que eu estou falando. Eu estou no deserto há pelo menos uns 8 anos. E a cada novo amanhecer, eu digo, Senhor, me sustenta. E a verdade, meu irmão, é que o deserto, ele não tem atrativos, não é? Muito pelo contrário. Dizem que de dia é aquele sol escaldante, não é? E à noite é aquele frio congelante. Esse é o deserto. Mas a gente pode saber que no deserto Deus nos sustenta com maná todos os dias, e que nem as nossas roupas e as nossas sandálias, elas são consumidas. Esse é o Deus do deserto, que nos leva, nos atrai para o deserto para nos falar de amor. No deserto não tem distração. Você pode falar para o irmão que está do seu lado? Não sei se você gosta muito disso não, mas a gente fica mais ligado. Fala aí para o seu irmão, meu irmão, no deserto não há distração. Aí o que acontece? O que acontece?
Deus começa a provar o nosso coração e você começa a perceber quem você é. É o que eu sempre digo, é o fogo da aflição que vai provar que o que tem dentro de nós, quem nós somos realmente. Se somos joias preciosas, ou se somos feno, ou se somos palha, ou se somos ouro, porque o fogo da aflição, o deserto vai chegar para todo mundo um dia, porque chega, e vivendo nesse mundo mal que a gente vive, muito mais. Mas eu quero dizer para você uma coisa que eu digo para mim praticamente todos os dias: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por isso, Deus não perde o controle de nada. No deserto, confie. Assim como Moisés confiou e seguiu todas as instruções, mesmo com aquele povo tão complicado. A gente fala, né? Ai, que povo complicado, murmurador. Quando a gente olha pra gente, quantas vezes a gente também não reclama da vida, não reclama do que temos. Mas Moisés confiou até o fim. Nós devemos confiar que Ele nos ama acima de todas as coisas e de que Ele tem um propósito para que nós estejamos diferentes de quando entramos nesse deserto. Amém? Eu tenho uma amiga que está passando por um momento muito difícil. E nós éramos assim, amigas de oração. A gente sempre orava junto, e eu via ali, sabe, tanta empolgação dela, e orava. Irmão, chegou um deserto na vida dele. Imagina um deserto daqueles, destruidor mesmo, terrível. E eu comecei ali a sofrer junto, e comecei a conversar com ela, porque eu tenho experiência em deserto. Eu tenho, gente, eu tenho. Mas eu vou ter mais experiência na Canaã, em nome de Jesus. Também. Aí vai ser só gratidão de estar vivendo mesmo o milagre. Por enquanto eu estou ainda crendo em muitos milagres que o Senhor vai derramar na minha vida. E ela conhece a minha história. E eu comecei a falar para ela: faz isso, faz aquilo. E eu comecei a perceber que eu não conhecia ela. Porque ela está falando algumas coisas, ela está agindo de uma forma que eu falei: meu Deus, o que é isso? Eu fiquei frustrada, eu fiquei decepcionada e eu fiquei triste, porque se ela obedecesse no deserto, a vitória dela ia chegar. Porque o Senhor estava falando isso através de palavras, através de tantas coisas. Enfim, ela ficou desse jeito. Percebo uma rebeldia, percebo também uma autocomiseração. Quantos sabem o que é isso? É você ter pena de você mesmo e achar que você não merecia passar por aquilo. Quando a gente acha que a gente não merece passar por aquilo, a gente está falando: Deus não é justo. Vocês sabiam disso? Porque se Ele é justo, se Ele é bom, se Ele nos ama, tudo que nós passamos, Ele tem o controle e vai cooperar para o nosso bem, porque também nós o amamos. Amém? E eu tenho visto a vida dela decair. E parece que eu quero entrar na mente dela, falar: olha, faz assim. E eu só estou vendo ela para baixo, pior. O fogo, o deserto, ele começa a revelar quem nós somos. E se você
especial. Eu declarei aqui, não sei quantos irmãos lembram, que a próxima vez que eu voltasse, eu ia contar que o meu pai aceitou Jesus. Não sei quantos irmãos lembram disso. E o meu pai faleceu há 8 meses. Ele era acompanhado de uma enfermidade que ele tinha no fígado, e o Senhor decidiu tomar o meu pai. Porém, o meu pai, ele foi espírita a vida inteira. Minha mãe está ali e eles foram casados praticamente 40 anos, porque ele faleceu em maio, em junho eles iam fazer 40 anos de casados. E quando minha mãe casou com ele, ele já não era cristão. E tudo que ela sempre fez na vida dela foi orar. E foi nos ensinar a orar pelo meu pai, eu e meu irmão. Eu sempre digo que eu quero aprender muito com a minha mãe essa sabedoria de criar meu filho, porque nós, eu e meu irmão mais velho, nós já tínhamos o temor do Senhor muito pequenininhos. Eu com 5, 6 anos, com os pensamentos assim de muito temor de Deus, e já assim me afastando mesmo do mal, dos caminhos do mal, tanto que, pela misericórdia e glória a Deus por isso, eu nunca me afastei, nem eu nem meu irmão, dos caminhos do Senhor. Então eu digo para você, crie o seu filho na casa do Senhor mesmo, seja um exemplo dentro de casa, que ele veja em você o quanto você ama Jesus. Porque eu lembro que algumas vezes o meu pai, que era um homem maravilhoso, de um caráter inigualável, louvável, exemplar, e eu tenho até que dizer que muito mais do que muitos crentes, o meu pai, ele tinha a crença dele. Então ele falava assim: Deise, se você quiser levar, pode levar para a igreja com você. Mas alguns dias a gente não queria acordar para ir para a escola bíblica dominical, criança, meu irmão. E eu falava: ai, estou cansado. Eu lembro que ele falava assim: ó, se você não quiser, fica aqui comigo, papai fica com você. Aí eu lembro que a minha mãe me levava para o quarto, longe dele, e falava assim para mim e para o meu irmão: olha a pressão. Quem morreu na cruz por vocês foi o seu pai ou foi Jesus? Aí eu: Jesus, tá, já vou me arrumar, já tô indo, eu me arrumaria. E assim foi, e assim foi. E o Senhor também levantando uma tia de EBD que está no céu já, que foi um instrumento também na nossa vida, na vida do meu irmão. Mas o meu pai foi assim, esse homem que se envolveu com o espiritismo, com o kardecismo e o ocultismo, e tinha uma batalha espiritual muito travada. Sabe quando a Bíblia diz que algumas castas só se expelem com muito jejum, com jejum e com oração? Apesar dele ser um homem muito maravilhoso de caráter, ele tinha alguns pactos que estavam ali muito disfarçados, mas o Senhor começou a me mostrar depois de um tempo. E muitas vezes ele falava algumas coisas que deixavam a gente triste, e ele falava assim sempre: Jesus é meu amigo. Eu falava: mas ele quer ser teu salvador, pai. Não, mas eu sou bom, né? Eu não roubo, eu não mato, aquela história. E aí eu sei que pouco tempo antes dele faleceu o Daniel, meu filho, tinha 7 anos na época. Ele começou a perguntar para o meu pai todos os dias: vovô, já aceitou Jesus? Vovô, já aceitou Jesus? Ele ficou uns 2 meses antes do meu pai falecer, perguntando se meu pai já tinha aceitado Jesus. E aconteceu que num dia ele passou mal e ele começou a vomitar sangue. E eu estava sozinha em casa. E eu ia para um compromisso, eu me atrasei para esse compromisso. E ele chegou e falou: filho, eu estou passando mal. Irmãos, ele já tinha tido essa crise. Eu sei que é muito forte o que eu estou contando. Há cerca de 8 anos atrás, na linha vermelha, eu estava grávida. Ele começou a vomitar muito sangue. E foram momentos muito difíceis. Ele ficou no CTI alguns dias. E durante esses anos ele foi fazendo um tratamento. Porém, nesse dia, ele começou a vomitar. E o que eu pensei? Porque quando ele começava, ele não parava. Eu falei: Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. E eu me levantei ali na autoridade, porque o meu pavor era o meu pai partir sem salvação. Ele ainda não tinha confessado Jesus.
dias no CTI, mas dá um testemunho grande aqui. Mas, naquele deserto que repentinamente chegou, eu virei uma guerreira. Na verdade, o Senhor já estava me treinando em outros momentos. Mas, irmãos, eu orava, eu jejuava, eu ajoelhava, eu clamava. E uma intimidade com o Senhor foi assim, aumentando, 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 né? Eu vou falar abertamente aqui. O Senhor me dava visões enquanto eu estava em casa, enquanto eu orava pelo meu pai, de alguns demônios que estavam tentando tirar a vida dele. E quando eu chegava lá no outro dia, as enfermeiras relatavam que era exatamente aquilo que o Senhor tinha me dito que tinha acontecido, algumas atitudes dele. E eu orava, e o Senhor ia me dando visões, e eu falava, em nome de Jesus, Senhor, todo demônio de morte e tantos outros que apareciam lá, de loucura, de suicídio. Meu pai teve que ser amarrado nos 2 primeiros dias, porque ele não falava nada com nada, ele meio que entrou num surto. E sabe o que elas falavam? Que 8 pessoas não conseguiram segurar um homem que teve hemorragia digestiva, que perdeu praticamente todo o sangue do corpo, e que elas amarravam ele, e quando elas iam ver, elas não sabem como ele estava desamarrado de novo. E o Senhor me falava, espírito de suicídio, era para ele se jogar no chão, bater com a cabeça e morrer ali naquele momento. E teve uma hora que o Senhor me falava, espírito de loucura, né, mãe? E a gente orava, a gente botava óleo, a gente emplastava óleo nele, a gente orava na cabeça dele. E eu sei que teve um dia tão tremendo, a gente foi visitar meu pai, ele não reconhecia ninguém, apesar de vivo, ele não reconhecia ninguém, amarrado. E quando a gente voltou no carro, a gente chorava tanto, mas a gente clamava, a gente chorava nos pés do Senhor, a gente era fiel ao Senhor nesse deserto.
Um dia antes, o meu tio, que é pastor, me passou um WhatsApp e falou assim: Mariana, amanhã você vai ministrar o louvor no velório. Irmãos, eu pensei assim: Senhor, é isso mesmo? Eu não sei se eu consigo. Eu falei pro meu tio, eu não sei se eu consigo. Aí ele falou assim: consegue? Consegue sim. E eu falei: tá bom. Senhor, dá força, Senhor, dá força. E a gente chegou lá naquele dia, irmãos. Isso eu preciso falar. A minha avó estava lá, a minha mãe, as minhas tias e eu. Nós chegamos antes. E aí estava o corpo do meu pai. E a gente começou a cantar: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Tu és fiel, Senhor. E ali eu via a geração da minha avó, a geração da minha mãe e a minha geração louvando a Deus. Irmãos, uma presença começou a tomar aquele lugar que era um lugar de tristeza, porque era um lugar de tristeza, se transformou num lugar tão santo e tão palpável da presença de Deus, que todo mundo que estava lá, e eram 200 pessoas que foram, testemunharam que sentiram a presença de Deus naquele lugar. E ali, para os amigos, para os parentes dele, para os meus primos, tios que ainda não são cristãos, eu testemunhei que o meu pai confessou a Jesus e que agora ele estava com Cristo. E eu ministrei o louvor e eu cantei a canção que o Senhor me deu e que ele cantava todos os dias. E o Senhor me deu tanta força. E algumas pessoas que eu encontro depois disso, elas me falaram: Mariana, como você estava forte. Eu chorava, eu estava chorando. Mas na hora de testemunhar, o Senhor me envolvia com a força. Quantos irmãos sabem do que eu estou falando? Eu sei que tem muita gente que sabe do que eu estou falando aqui. É para a glória de Deus, porque é na nossa fraqueza que Ele aperfeiçoa o seu poder. Por isso eu faço questão de falar para vocês nessa noite: no deserto, sejam fiéis. Senhor, no deserto nós queremos permanecer fiéis a Ti. O meu pai está com o Senhor. Um dia nós iremos nos encontrar e Ele tem nos consolado a cada dia. De toda forma, eu peço que os irmãos se lembrarem da minha mãe, para estarem orando por ela, porque de fato é a que mais sente falta. Porque como ela disse, ela falou assim para mim: minha filha, você perdeu um pai, isso é muito triste, mas eu perdi a minha metade, porque nós éramos uma só carne. E eu falo para minha mãe que ela é uma guerreira vitoriosa. E ela fala assim para mim: ai, eu queria tanto ouvir seu pai confessar Jesus, porque foram 40 anos orando. Aí eu lembrei daquele versículo que diz, né, que um plantou, o outro regou, o outro colheu. Falei: mãe, olha quantos anos orando, foi comigo, porque Deus quis que fosse
E eu sei que o Senhor ainda vai fazer algo. O Senhor está fazendo, o Senhor está trabalhando. Nesse abraço aí, Deus está trabalhando. Deixa Deus te usar para a pessoa que está do seu lado. Fala alguma coisa que Deus colocou no seu coração. Que seja firme, meu irmão. Deus é contigo. Ou apenas nesse abraço, o Senhor vai te usar. Oh Deus, Tu és o Deus dos montes, Tu és o Deus dos vales, Tu és o Deus da terra prometida.
e já estão recebendo, não tenho dúvidas. Mas comece a interceder no seu lugar, nas suas palavras. Senhor, vem com tua glória sobre eles. Senhor, derrama teu espírito sobre eles. Senhor, faz o possível na vida deles. Irmãos, comece a declarar, porque essa oração da unidade, essa oração da igreja é poderosa. Glória a Deus. Aleluia. Concordamos nessa oração, Senhor. Não sabemos a vida dos irmãos, não sabemos como eles têm vivido até aqui, não sabemos como tem sido
ver todos os irmãos, sabe, prostrados diante de Deus. Isso é muito lindo, é muito gostoso. Pois é, imagina Deus como fica vendo tudo isso. Eu não vou falar mais nada, porque tudo que tinha que ser dito já foi dito, tudo que tinha que ser cantado. Acho que a gente ainda vai cantar mais uma, né, para ir embora. Mas, irmãos, que você tenha uma semana abençoada, maravilhosa, e que a cada coisa que acontecer na tua vida, lembra do que você ouviu, do que você viveu nessa noite. Lembra, irmãos, que o deserto ele passa, e é no deserto que a gente vê a glória de Deus, amém? Nós faremos agora uma oração silenciosa, e com pós-lúdio, todos os irmãos têm uma